Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Grande prazer ter você aqui nessa segunda-feira, dia 13 de julho. Vambora! Bora pra edição de hoje, vamos falar muito sobre Summer League. Tivemos uma boa rodada nesse domingão. Né, tivemos Darren Peterson jogando, A.J. DeBanza, Keaton Wagler, né, uma rodada boa de Summer League, Lendenborg contra a Daimara, né, duelo aí entre os ex-companheiros de Michigan. Então vamos dar uma geralzona na rodada de ontem da Summer League. Acabou que ontem eu não fiz Swish TV Show, então eu não falei sobre a rodada de sábado da Summer League, que acabou sendo uma rodada meio, sabe, sem muito... Não teve muita coisa interessante na rodada de sábado, né? Então, vocês não perderam nada, tá? Vocês não perderam nada. Ontem eu não fiz Swish TV Show porque eu acabei acordando atrasado pra viagem, né? Que, como vocês sabem, todo domingo eu venho aqui pros meus pais, né? Acho que quem acompanha o canal há mais tempo já até decorou, né? A minha rotina. E eu vou de carona, né? Eu pego carona. E aí... Normalmente eu acordo mais cedo no domingo pra gravar tudo, pra não ter estresse, né? Pra eu poder pegar minha caroninha de boa e entregar o conteúdo pra vocês sem falta. Só que acabou que domingo eu acordei tarde, meu despertador não tocou e aí não deu pra gravar Swish TV Show, né? Então eu acabei não falando sobre a rodada de sábado, mas não teve nada demais não, tá? A rodada de ontem foi bem mais interessante do que a rodada de sábado. E aí, vamos aqui falar sobre os joguinhos de ontem. Eu quero comentar também sobre uma renovação que aconteceu nesse final de semana, que pra mim é uma das coisas mais bizarras que a gente teve nessa off-season. Eu não cheguei a comentar ontem sobre. Eu ia comentar no Swish TV Show, mas como eu já falei, não deu tempo de gravar. Mas eu vou falar hoje, porque o que rolou, bicho, o que o Milwaukee Bucks fez nesse final de semana é pra... Cara, é pra bater palma. Inclusive, eu até já abri o programa falando sobre isso, pra já tirar isso do caminho, e aí a gente pode entrar de cabeça no assunto Summer League, né? Antes, só peço para que você deixe seu like, que é sempre muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo aí com seus amigos, né? Para dar aquela moral. Não se esqueçam também de conferir as promoções da Centauro, Mamãe Centauro sempre com ótimas promoções para vocês, e utilizando o cupom SWISH10, vocês garantem um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela nossa querida Centauro. Então, vá lá e use o cupom SWISH10, que é sucesso. Fechou? Vamos lá então! Vamos aqui começar, roda a vinheta, e aí na volta eu já quero falar sobre essa cagada que o Bucks fez nesse final de semana. Meu Deus do céu, vambora! Vamos lá, cara. Qual cagada foi essa? O que o Bucks aprontou? O Bucks, em meio a uma off-season de muitas mudanças, né? De saída de Giannis, de chegada de Tyler Hero, Kelly Oubre, Jaime Jaquez e tudo mais, o Bucks resolveu renovar com um dos seus jogadores, né? Decidiu renovar com o Gary Trent Jr., que fez uma temporada das mais medíocres possíveis. Na verdade, medíocre talvez seja até um exagero, né? Porque a temporada do Gary Trent ela foi abaixo da medíocre. Foi uma temporada ruim do Gary Trent Jr. E aí, só renovar com ele já seria algo questionável. Porque, velho, você tá entrando numa nova fase de reconstrução. E aí você vai renovar com um veterano que fez uma temporadinha, sabe, absurdamente de baixo nível. Pra que renovar, né? Pra que gastar dinheiro com um cara desse? Né? Guarda cap, pensando no futuro e tal. Então, só a renovação do Gary Trent já seria extremamente questionável.
Aí quando você olha o valor e o tempo de contrato que o Bucks deu pro Gary Trent nessa renovação, aí, bichão, aí, cara, aí não tem como. Já não teria, já seria difícil defender a renovação se fosse por um ano, por um valor, vai. Se o Bucks renova com o Gary Trent por um ano, 10 milhões, já seria meio difícil de defender. Imagina só, sabendo que o Bucks deu 4 anos de contrato, 4 anos de contrato, com 64 milhões de dólares em salário. Uma média de 16 milhões de dólares. Cara, assim, isso aqui é bizarro, cara. Isso aqui é bizarro. Isso aqui é papo de... É papo de pior contrato da NBA, mano. Sem sacanagem. Não é exagero falar isso. Não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido renovar com o Gary Trent por esse valor. Um cara que entregou uma das suas piores, né, um dos seus piores números dos últimos anos. Entregou médias ridículas. E aí, como prêmio, ele ganha um contrato de 4 anos com 16 milhões de dólares anuais. Isso aqui é inacreditável, cara. Não tem como justificar uma porra dessa. A gente tá falando de um Gary Trent que nessa próxima temporada vai receber mais que o Deni Avdija. Vai receber mais que o Colin Gillespie, né, que fez uma temporada muito boa em Phoenix. Vai receber mais do que o Tobias, que teve um ano incrível em Detroit. Ele vai receber mais do que esses caras. Tendo entregado, repito, um dos seus piores números dos últimos anos. É indefensável, cara. É indefensável. O que saiu de informação foi de que já havia, né, sido fechado um acordo não verbal entre Gary Trent e diretoria na temporada passada. Parece que o fato do Gary Trent ter aceitado receber só 8 milhões na última temporada fazia parte de um acordo pré-estabelecido que já visava essa renovação de 4 anos, 64 milhões. Então, do tipo, parece que aconteceu o seguinte, a diretoria do Bucks chegou nele e falou assim, Gary Trent, a gente precisa de um pouquinho mais de flexibilidade para tentar montar um time bom pro Giannis. Para tentar manter ele aqui mais um aninho. Você topa receber só 8 milhões nesse ano, e aí ano que vem a gente te dá 64 milhões por 4 anos? Você topa isso? Parece que foi isso que aconteceu. O que é bizarro. O que é bizarro. Entendeu? Porque agora o Bucks fica preso a um contrato que não vai ter como se livrar, porque quem é que vai pegar o Gary Trent com esse contrato? Vamos supor que o Bucks agora tente trocar o Gary Trent. Quem que vai pegar o Gary Trent nesse contrato? Um Gary Trent que só a critério de informação, deixa eu trazer aqui pra vocês. Ó. Um Gary Trent que temporada passada, não sei se o microfone tá pegando meu áudio, tomara que esteja. Mas ó, temporada passada, em 65 jogos, jogando cerca de 21 minutos por jogo, marcou 8 pontos com um rebote e uma assistência. Chutando para 36% para 3. São os piores números do Gary Trent, cara, desde 19-20. Desde 19-20 ele não entregava uma temporada tão ruim como ele entregou a temporada passada. Um jogador de 27 anos que não vai evoluir, entendeu? Um cara que nos próximos 4 anos a tendência é ele só cair mais de rendimento. Cara, assim, eu sei que isso aqui pode ter passado meio batido, porque, tipo, não é um cara que chama muita atenção, mas pra mim, cara, essa aqui foi uma das piores movimentações disparadas dessa off-season. Mas disparada. E esse contrato do Gary Trent, ele já entra no hall de piores contratos da NBA nesse momento. Inclusive, eu diria que é o pior contrato. É o pior custo-benefício da liga, esse contrato aqui do Gary Trent. É inacreditável, cara, assim, Eu até cheguei a elogiar o Bucks pela troca do Giannis. Eu achei que o retorno que o Bucks conseguiu foi um retorno bom.
Mas depois disso aqui, bicho, qualquer visão positiva que eu tinha sobre a off-season do Bucks mudou. Porque é inaceitável, cara. Assim, é inaceitável uma porra dessa. O torcedor do Bucks que não tá revoltado com isso aqui é maluco, cara. Porque é surreal. Isso aqui... Se é no Brasil, isso aqui ia ser caso de esquema de agente. Isso aqui já tava no Datena. Hoje já tava no Datena isso aqui. Ah, o esquema escandaloso de agentes é descoberto no Brasil. Gary Trent Jr. ganhando 16 milhões por ano. Toma. Já tem denúncia. Isso aqui ia estar no Fantástico. Isso aqui ia estar no Fantástico. Porque é surreal, cara. É surreal. É muito feio, cara. É muito feio. E isso aqui acontecer logo depois, né, da gente ter a notícia do contrato que o Wemby assinou com o Spurs, né, um contrato onde o Wemby deixou 50 milhões de dólares na mesa visando dar flexibilidade pro Spurs, né, meio que tornando o contrato dele uma baita barganha, porque, cara, você assinar com o Wemby depois do ano que ele teve por menos do Supermax, né, você conseguir um desconto de 50 milhões de dólares na renovação do Wemby, cara, é uma puta de uma barganha pra San Antonio. Uma barganha absurda, né? E aí no mesmo dia sai esse contrato do Gary Trent. É um contraste surreal, né? É um contraste surreal. Inclusive, essa parada do desconto que o Wemby deu pro Spurs desencadeou uma ação da Associação de Jogadores, né? Foi reportado nesse final de semana que a Associação de Jogadores ela vai entrar com um pedido de mudança no CBA, né? Porque, segundo a Associação de Jogadores, é um absurdo os jogadores terem que abrir mão de dinheiro para dar flexibilidade para os times. Né? Porque a gente teve o Wemby deixando 50 milhões de dólares na mesa, a gente teve o próprio Shea dando um puta desconto, não um puta desconto, mas deu um descontinho pro Thunder na renovação. O Jalen Brunson, né, foi o caso mais chamativo em relação a isso, né? Ele deixou uma grana surreal na mesa na renovação dele com o Knicks, e isso tudo foi feito para dar flexibilidade para os times, porque com o novo CBA é quase impossível você conseguir sustentar um time com mais com mais de um Supermax no elenco. Né? Você hoje conseguir sustentar um time tendo 2 Supermax no time é quase impossível, cara. A gente viu o Celtics, né? O Celtics teve que abrir mão do Jaylen Brown por conta disso. Porque ele e o Tatum ocupariam 70% da folha do Celtics. Né? 70% do cap do Celtics. O que tornaria a vida do Celtics em termos financeiros, bem difícil, né? E aí os jogadores, a associação de jogadores vendo isso, vendo esses movimentos acontecerem, vai entrar com um pedido, né, junto à NBA para tentar mudar esse CBA. Que, pelo que se eu não me engano, ele é válido até 2029, né? Esse novo CBA que foi acordado. Então, os jogadores vão tentar adiantar essa mudança. Né, fazer alterações no CBA, porque, segundo a Associação de Jogadores, não pode ser responsabilidade dos jogadores manter a flexibilidade financeira do time. E faz sentido. Essa alegação dos jogadores ela faz sentido. Porque meio que esse novo CBA ele obriga que superestrelas abram mão de um dinheiro que elas conquistaram. Né? O Wemby, ele conquistou um Supermax. O Jalen Brunson, na época, e hoje também, conquistou um Supermax. O Shea conquistou um Supermax. Só que todos esses caras tiveram que renovar por menos. Tiveram que adiantar suas renovações para dar mais flexibilidade para os times. Então eles abdicaram de um dinheiro que era deles por direito. Ah, Luiz, mas... Pra eles não faz diferença. Ah, eles já são milionários, já é muito dinheiro. Não... Ah, pra eles vale mais ganhar um título do que ganhar esse dinheiro. Beleza, isso aqui é outra discussão. O ponto é, eles mereciam esse dinheiro. O Wemby merecia ganhar os 50 milhões de dólares a mais que ele deixou de ganhar. E ele teve que abrir mão por conta dos times, por conta do Spurs, para dar flexibilidade pro Spurs poder renovar com o Castle, para poder renovar com o Dylan Harper, para poder manter o time competitivo.
Então eu entendo a associação de jogadores entrar, né, nessa briga para mudar o CBA. Porque pode ser que, a partir de agora, as franquias e a própria torcida meio que cobre e obrigue as suas estrelas a abrirem mão de dinheiro. O que é aquilo. Não é obrigação. Não era obrigação do Brunson abrir mão do dinheiro que ele abriu. Não era obrigação do Wemby abrir mão do dinheiro que ele abriu. Isso é opção que ele teve e ele quis. Agora, a partir do momento que isso vira uma obrigação, que isso vira motivo de cobrança por parte da franquia e da torcida, aí a gente realmente pode ter um problema. Aí realmente isso pode ter um problema, porque não é algo que você pode cobrar, entendeu? Porque é o dinheiro que o cara mereceu, irmão. Ah, é muito dinheiro e tal. O cara mereceu esse dinheiro, entendeu? Então, enfim. O ponto é, a associação de jogadores vai entrar com um recurso, vai tentar alguma coisa. Eu até vi essa notícia, deixa eu ver se eu acho essa notícia certinha pra passar pra vocês. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Notícia é essa aqui, ó. Só, né? Só pra deixar... Só pra passar a informação certa pra vocês, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A NBPA, Associação de Jogadores da NBA, promete ir com tudo pra NBA no combate às normas de teto salarial vigentes. A associação é contra jogadores precisarem abrir mão de um dinheiro que lhes é de direito, porque os donos dos times precisam economizar, porque a NBA criou a First e a Second April. Aí tem o David Kelly, que é porta-voz da Associação de Jogadores, falando o seguinte, abre aspas, o CBA não deve colocar um jogador em uma posição em que ele tenha que carregar o fardo de fazer um sacrifício financeiro para manter uma equipe unida. Se vivemos em um sistema que faz isso, então nós temos um problema, né? E aqui é falado que o anúncio ocorre logo após Victor Wembanyama renovar por menos dinheiro com o San Antonio Spurs. Lembrando que o CBA vigente vai até a temporada 29-30. Então, a associação de jogadores está incomodada com isso e, igual falei, é justificável essa incomodação, esse incômodo, né? Incomodação é foda, né? É justificável esse incômodo, porque realmente, cara, é uma responsabilidade que não cabe, né, pros jogadores. Não é pro jogador... Assim, a saúde financeira do time não pode ser uma preocupação do jogador, você entende? Não é o jogador que tem que ter essa dor de cabeça. Enfim, vamos ver se isso vai dar em alguma coisa. Eu, particularmente, duvido muito que a NBA mude esse CBA, pelo menos até 29-30. Então, eu acredito que até esse CBA ser válido, isso não vai mudar. Eu não acho que a NBA vai tirar o Second April, eu não acho que a NBA vai afrouxar as regras no CBA. Eu acho que a NBA vai manter até encerrar. Aí, depois de 29-30, pode ser que a gente tenha alguma mudança. Pode ser que a NBA tire esse Second April. Pode ser. Mas até 29-30, eu acho bem difícil alguma mudança ser feita nesse CBA. Sendo bem sincero. Mas, a Associação de Jogadores vai tentar alguma coisa, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O ponto é que em meio a descontos, né, sendo dados por Wemby e por Jalen Brunson, a gente tem um Gary Trent recebendo 16 milhões de dólares por ano depois de entregar uma temporada horrível. E isso, pra mim, é uma loucura, né? É uma loucura. Enfim, passado por isso, passado por essa cagada do Milwaukee Bucks, vamos falar sobre a rodada de ontem da Summer League, que começou com vitória do New Orleans Pelicans para cima do Phoenix Suns, né? Vitória por 81-75, né? Um jogo que foi equilibrado, né? E o que acabou definindo o placar, ao meu ver, foi o banco, né? O banco do Pelicans esmagou o banco de Phoenix, né? O Pelicans meteu 32-17 em pontos vindos do banco. E isso acabou sendo decisivo, né? No final, o Pelicans venceu,
o destaque do jogo, pra mim, foi do Suns, foi o Kamama Luat, né, o segundo anista do Phoenix, que entregou mais um bom jogo, ele que vem fazendo um bom início de Summer League, né, ontem foi um 15-15 com 2 tocos e 2 bolas de 3 convertidas, é uma atuação muito completa do Maluat, que precisa ter mais espaço nessa rotação do Suns nessa temporada. Na temporada passada ele acabou sendo muito subutilizado, e nesse ano eu espero ver o Maluat, né, com mais espaço, com mais minutagem, né? Pelo menos é o que eu torço para que aconteça. Aí a gente teve o Pistons vencendo o Cavaliers na sequência por 103-94. Né, um jogo que começou melhor, né, para Detroit. Detroit fez um primeiro quarto muito bom, né, fez um primeiro tempo muito bom. Mas aí no terceiro quarto, na volta do intervalo, o Cavs conseguiu vir para o jogo. Né, o Cavs meteu 21-14 no terceiro quarto, dominou o terceiro período. Mas aí no último quarto, as bolas de 3 de Detroit caíram mais do que as de Cleveland. E isso acabou dando para Detroit a vitória na partida. Destaques do jogo pelo lado do Pistons. Ebu Kokori fez mais uma ótima atuação, né? Ontem foram 14 pontos, 6 assistências e 7 roubos de bola. Sim, 7 roubos de bola para o Ebu Kokori, que chegou no draft sem ter a defesa como uma das suas forças, né, cara? O Ebu Kokori, ele chegou no draft tendo como seu carro-chefe a sua capacidade de infiltração, né? Defesa, playmaking, não eram características tão elogiadas no Ebu Kokori, mas ontem, cara, ele teve uma atuação como playmaker e como defensor absurdas, né? Então, quem sabe sejam características que ele mostre nesse seu primeiro ano na NBA, mesmo não tendo mostrado tanto lá no college, que foi em Stanford, né? Se não me engano, ele jogou em Stanford nesse ano. Então, Ebu Kokori aí sendo destaque, mostrando coisas diferentes do que ele mostrou no college. Pelo lado do Cavs, destaque para o Malik Thomas, né? Mais um bom jogo aí do Malik Thomas, 30 pontos e 7 assistências para ele, com 4 roubos de bola, mas acabou não sendo suficiente para evitar a derrota do Kevão. Aí a gente teve Boston vencendo o Charlotte Hornets por 87-75. O Celtics, a partir ali do segundo quarto, dominou o jogo, né? Primeiro quarto, o Hornets até foi melhor, mas a partir do segundo período, o Celtics dominou e aí não olhou mais para trás. Foi atropelo a partir do segundo quarto. O grande destaque do jogo foi o Dillon Mitchell, né, novato do Celtics, 24 pontos, 8 rebotes, 6 roubos de bola, 2 tocos, com 2 bolas de 3, cara. Jogo muito forte do Dillon Mitchell, que pode acabar tendo um espaço legal nessa rotação do Celtics, né, cara? Um Celtics que vai precisar de profundidade e tal, pode ter ali no Dillon Mitchell uma boa opção vindo do banco, né? Ele vem fazendo um bom início de Summer League também, e ontem fez um jogo realmente muito forte, né? Muito bom jogo do menino Dillon. O Hugo Gonzalez também fez um jogo bom, mas o Dillon Mitchell foi o grande nome da partida. Pelo lado do Hornets, destaque para o Liam McNeely. Ele que já havia feito uma estreia muito boa, metendo 7 bolas de 3. Ontem foram 6, né? Ontem foi 6 de 14 nos arremessos, com 20 pontos e 8 rebotes. Bom jogo do McNeely e boa vitória aí do Celtão, que na estreia venceu no overtime, né? Na estreia da Summer League em Vegas venceu no overtime. E ontem venceu ali no tempo normal. Aí a gente teve um dos principais jogos da rodada de ontem, que era a Thunder contra o Warriors. O embate entre as picks 11 e 12, né? Do lado do Warriors, a pick 11 Landenberg. E do lado do Thunder, a pick 12 a Daimara, né? Os dois ex-companheiros de Michigan, né? Foram campeões em Michigan no último ano no college, se enfrentaram e melhor pro Landenberg, né? Landenberg comandou a vitória do Golden State por 104-79, Golden State que tá voando na Summer League, né? Fazendo ótimos jogos. Em contrapartida, o Thunder vencendo o grande saco de pancadas da Summer League, né? O Thunder não venceu nenhum jogo até agora. É um time muito fraco. O time do Thunder na Summer League é horroroso. O Thunder que costuma ter bons times em Summer League, né? Nesse ano não. Nesse ano o time é muito ruim.
Só que vou te falar, cara, o Adaimara fez um bom jogo, né? Eu até me arrisco a dizer que foi o melhor jogo do Adaimara na Summer League, né? Realmente, cara, ele fez um jogo bom, marcou 10 pontos, pegou 9 rebotes, deu 4 assistências, deu ali um toco na partida. Eu achei um jogo bom do Adaimara, né? Ele que vinha de um jogo muito ruim na rodada passada, ontem fez um bom jogo. O Lendeborg foi melhor do que ele. O Lendeborg entregou um jogo melhor. Foram 14 pontos, 3 roubos de bola e 4 bolas de 3 convertidas pelo vovô Lendeborg. Mas o Adaimara fez um jogo bom, cara. Né? Apesar dos pesares, apesar da derrota, eu gostei do jogo da Adaimara. Não foi um jogo que me desagradou, não, como havia sido, né? O jogo passado. Mas, no final, vence o Golden State com o Lendeborg entregando mais um ótimo jogo. Ele que vem sendo um dos jogadores mais regulares da Summer League, né? Vem sendo um dos rookies com maior consistência na Summer League. Não que Summer League sirva de parâmetro, eu sempre falo isso, né? Que Summer League não vale como parâmetro pra nada, mas é um ponto a ser destacado. De todos os rookies, o Lendeborg vem sendo um dos mais sólidos até agora, né? O que já era esperado se tratando do novato mais velho da classe, um cara que já chega mais pronto, já era algo esperado do Lendeborg. O que não evita e o que não proíbe de ser algo elogiável, né? É elogiável da mesma forma, né? Então, atropelo aí do Golden State pra cima do péssimo time do Thunder da Summer League. Aí a gente teve o Magic vencendo o Blazers na prorrogação por 112-105, e aí vale o destaque pro ex-Golden State Warriors Lester Quinones, né? O Quinones que já deu show com a camisa do Warriors na Summer League, agora jogando por Orlando, deu show também, né? Ontem foram 30 pontos e 4 bolas de 3 pro Quinones, que foi o grande nome aí da partida vencida pelo Orlando Magic. Pelo lado do Blazers, não tem ninguém assim pra se destacar. O Hansen Young, que é talvez o grande atrativo dessa Summer League aí em relação ao Blazers, não jogou por decisão do técnico, então não tem muito o que dizer em relação ao nosso querido Blazerzão da massa, né? Aí a gente teve o quê? O Wizards contra o Kings, que era outro jogo bem aguardado na rodada de ontem por conta do embate entre o AJ Dibunsa e o Darryl Acuff, né? O Acuff, escolha de primeira rodada do Kings, e o Dibunsa, primeira escolha do draft. Ele que havia feito uma estreia muito boa contra o Darren Peterson e ontem fez mais um bom jogo, né? Na vitória do Wizards por 104-85. O Dibunsa, juntamente do Will Riley, foram os grandes nomes do time, né? O Will Riley veio para 32 pontos, atuação absurda do Will Riley, e o Dibunsa veio para 23, né? Com 7 rebotes, 2 assistências, 3 roubos de bola e 2 tocos, né? Mais um jogo bem forte do Dibunsa, né? Que vem, né, entregando ótimas atuações até o momento, né, muito agressivo, muito físico nos jogos, né, indo bastante para a linha do lance livre, apostando muito em drives, acertando muitos arremessos contestados também, tá forçando algumas bolinhas desnecessárias? Sim, mas, irmão, é a pick 1 do draft. É o que eu quero ver da pick 1 do draft. Eu quero ver ele jogar, eu quero ver ele mostrar o que ele sabe. E aí, é o que ele tá fazendo, tá tendo eficiência, né, e venceu os 2 jogos até então. Então, mais um bom jogo do Dibunsa, ótimo jogo do Will Riley. Pelo lado do Kings, o Darryl Acuff não foi bem, né? Mais um jogo cheio de tijoladas do baixinho Darryl Acuff, ele que vem sofrendo muito com a falta de eficiência na Summer League. Ontem, 4 de 14 no field goal com 5 turnovers. Jogo bem fraco do Darryl Acuff, que saiu perdedor num jogo que o Kings até começou melhor, mas a partir do segundo quarto, o Washington Wizards passou o carro e saiu aí com mais uma vitória. Indo aqui para os últimos jogos, deixa eu voltar aqui, ó. A gente teve o Spurs batendo o Milwaukee Bucks por 90-80, né? Um jogo que o Spurs já começou abrindo uma grande vantagem, né? Meteu 25-10 no primeiro quarto, e a partir dali o Spurs só administrou e garantiu aí a vitória. Jacoby Gillespie foi o grande destaque de San Antonio, 13 pontos, 4 rebotes
e 2 roubos de bola pro Gillespie. Pelo lado do Bucks, destaque pro Brandon Burris, ele que já havia feito uma estreia boa ontem, fez mais um bom jogo, 26 pontos, 3 rebotes, 3 assistências, 3 roubos de bola com 4 de 5 no perímetro, né? Ainda deu 2 tocos, né? Um jogo muito completo do Brandon Burris, que é um dos meus novatos favoritos dessa classe. Eu gosto muito do Brandon Burris, achei uma ótima escolha do Bucks. Menino bom, cara, menino muito bom, que ontem jogou muito bem. O outro novato do Bucks, o Nate Amant, mais um jogo fraco. Ele que já havia feito uma estreia abaixo, ontem de novo, muito ruim, 25 minutos, 7 pontinhos apenas, conseguiu fazer muita coisa não. Mas como eu disse, Summer League não é parâmetro, né? Então não vamos crucificar o moleque por conta de Summer League, né? E na última partida da rodada, o Clippers de Keaton Wagler bateu o Utah Jazz de Darren Peterson por 104-82. Primeiro tempo até que foi equilibrado, mas no terceiro quarto o Clippers passou-lhe o carro, né? Meteu 42-18 no terceiro quarto, o que acabou definindo o jogo, né? No quarto período, né, o jogo já estava bem encaminhado e o Clippers só administrou até o final. Keaton Wagler, que vinha de uma estreia bem ruim, ontem fez um jogaço. Jogo muito bom do Keaton Wagler, 23 pontos, com 4 bolas de 3 convertidas, né, mostrando muito da sua capacidade de arremesso, jogando bem fora da bola também, né, algo que vai ser bem útil para ele nessa temporada, dividindo o backcourt ali com o Darius Garland. Então, jogo muito bom do Keaton Wagler, cara. Gostei muito do jogo dele. É um menino que ele não brilha tanto aos olhos, mas é um menino que eu acho que vai ter um encaixe bom nesse Clippers, cara. Eu gostei da escolha do Clippers, do Keaton Wagler. Jogou bem ontem. Pelo lado do Jazz, o Darren Peterson foi bem. Mais um jogo sólido do Darren Peterson, 23 pontos pra ele, 5 assistências, 2 roubos de bola, 2 tocos. O Darren Peterson que até agora não teve jogo ruim na Summer League, né? Claro, o jogo contra o Wizards foi bom? Não foi tão bom, mas também não foi um jogo ruim, né? Então o Darren Peterson também vem tendo uma solidez interessante na Summer League e mais um jogo passando de 20 pontos, né? Isso é importante ser citado. Mas quem deu show ontem foi o Keaton Wagler, que além de tudo, saiu com a vitória. Hoje, segunda-feira, o que a gente tem de interessante na Summer League? A gente tem Pistons contra Knicks abrindo a rodada, Raptors contra Pacers, o Allen Graves vai jogar, né? Então é interessante ver esse jogo. Hawks contra o Celtics que tá com uma molecada legal, né? Além do Dillon Jones, tem o Gonzalez, a Mari Williams e o Hawks com Kingston Flames, né? Então é outro joguinho legal. Dallas e Grizzlies, jogo muito bom. Morris Johnson contra Ken Boozer. Esse duelo vai ser bem bacana. Heat e Cavs, tem o Ryan Conwell, né? Pelo lado do Heat. E o Milik Thomas pelo lado do Cavs. Então é outro duelo legal. Bulls e Jazz é o grande confronto da noite. Caleb Wilson, que fez uma estreia absurda, enfrentando o Darren Peterson. Jogaço. Phoenix e Bucks, vale a pena ver pra gente assistir Maluat contra Brandon Burris. E Minnesota e Blazers, caso o Young Hansen jogue, a gente pode ter um duelo legal entre Yoan Beringuet e Young Hansen. Então a gente tem uma rodada aí com muitos matchups legais. Vale bastante a pena assistir. Até porque hoje não tem mais nada, né? Hoje não tem Copa, então vale a pena dar uma olhadinha aí na rodada da Summer League, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Pro programa de hoje é isso. Agradeço demais a audiência de vocês. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Tamo junto, grande abraço, um grande beijo, ótima semana a todos e até daqui a pouco. Valeu, um abraço!